Shalom a todos. Eu vim aqui deixar esse vídeo como depoimento do que eu recebi da parte de Hashem. Recebi um convite do Jamil para participar das aulas de Kabbalah e de hebraico. Então eu tive dúvidas, titubeei, mas resolvi aceitar o convite, porque um aprendizado nunca é demais e ninguém tira da gente o que a gente aprende. Então eu aceitei o convite e eu tenho sido orientada, pelo Moré André, pelo próprio Jamil, porque as informações que eu tinha não são as mesmas, então eu estou recebendo informações novas, ensinamentos novos. E tive a felicidade de fazer o mapa cabalístico com o Moré André. Eu confesso que eu fiquei maravilhada, fiquei encantada. Ele é um excelente cabalístico, ele é um excelente professor, porque ele fez a leitura do meu mapa em detalhamento, ficou perfeito. E é toda a minha característica, é toda a minha personalidade, é tudo que eu sou. Não tem nada a mais nem a menos, é na medida certa. Então eu quero agradecer ao Moré André, eu quero agradecer a todos do grupo, porque através do grupo eu estou crescendo em conhecimento e muitas das vezes eu não posso estar participando da aula, mas quando eu posso eu participo e aprendo bastante. E mesmo que eu não consiga ver no momento, eu vou lá, vou no YouTube, vou em outra plataforma, vou no grupo e vejo, porque eu amo aprender. Conhecimento nunca é demais. Todarabá, Moré André, Jamil e a todos do grupo. Shalom a todos. Lembre-se do dia de Shabat para mantê-lo santo. Esta longa sessão, já sabemos que vai ser grande, fala das bênçãos e da alegria que advém da observação adequada das 3 refeições do Shabat. Aquele que manchar uma dessas refeições será obrigado a carregar 3 fardos. Um julgamento no Guerrinom, Amargedon e as tribulações pré-messiânicas. Dizem que nas festas e feriados é preciso partilhar com os pobres, porque toda fé está centrada no sábado. O homem recebe a alma adicional nesse dia, e todos os julgamentos são retidos. Rabi Yehudá nos diz que o sábado é de igual importância para a Torá e que aquele que guarda o sábado é considerado como tendo cumprido a Torá. Rabi Shimon fala sobre o versículo, pois assim diz Hashem aos eunucos, explicando que aqueles que estudam a Torá são como eunucos por 6 noites. Mas no Shabat ele tem a união conjugal, sendo esse momento certo para unir a matrona com o rei, a Sheriná com a parte masculina, então são abençoados com os filhos bons e santos. Veja, Zahô et Yom HaShabat le Kadosho. E Rabi Yitzhak diz aqui, lembrai-vos do Shabat para santificá-lo. E o Rabi Yitzhak citou o versículo, e Elohim abençoou o 7º dia, e diz, do maná está escrito, 6 dias o reunireis, mas no 7º dia, que é Shabat, sobre ele não haverá nenhuma reunião. Shemot 16, 26. Ele pergunta,
Se não havia comida naquele dia, que bênção está ligada a ele? Se não tinha no Shabat colher esse maná. Aprendemos que todas as bênçãos de cima e de baixo dependem do sétimo dia. E também aprendemos que não havia maná no sétimo dia, porque todos os 6 dias supernais, veja, preste atenção, pelo amor de Deus, são dias supernais, que são Hesed, bondade, Gevurah, julgamento, Tiferet, beleza, Netza, Od e Esod. Vamos repetir. Os dias supernais, nada tem a ver com dias no nosso mundo. Derivam da bênção dele, e cada um deles envia alimento para o mundo, abaixo da bênção que recebem a partir do sétimo dia. Portanto, aquele que atingiu o grau da fé deve preparar uma mesa, um shulchan, e uma refeição nas vésperas de Shabat, para que sua mesa seja abençoada durante todos os outros 6 dias. Pois, nesse momento, a bênção é predominante para todos os dias da semana, pois nenhuma bênção é encontrada em uma mesa vazia. Portanto, deve-se preparar a mesa na véspera de Shabat, com pão e outros alimentos, a fim de obter a bênção para todos os 6 dias, que são as 6 sefirotes que nós falamos. Vamos aqui intensificar um pouco esse entendimento. Quais são essas bênçãos? Uma sefirote, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 dias. Pois bem, para se entender muito bem o que está sendo falado aqui. Veja, o Rabi Tzahak disse também, dia de Shabat, deve-se preparar a mesa com as refeições e tirar a bênção para os outros 6 dias. O Rabi Erudá acrescentou, é preciso se divertir nesse dia, com 3 refeições, para que haja satisfação e prazer no mundo nesse dia. O Rabi Abba explica a razão para preparar 3 refeições para Shabat, para que as bênçãos possam se espalhar para os dias supernais, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netza, Od e Esod. E que também sua bênção, a partir desse dia, qual é o dia? Vamos ver aqui, que é a Sherinah, Shabat, a Sherinah. O 7º atributo. Nesse dia, a cabeça de Zerampim, significando as 3 primeiras sefirot, Ket, Rohimá e Binah. Tá. Então o Malhut é chamado de Sherinah, porque diz que a Sherinah ela está no exílio com o povo de Israel, que na verdade Israel tem a ver com as almas que estão aqui, entram nesse mundo, então a Sherinah está aqui conosco. Então quem acha a Sherinah está em descanso. Agora, como que a gente pode entender isso? Gente, pare para pensar. No Shabat, ninguém consegue fazer nada, porque esse é um trabalho divino. É o Boré que vai construir. Como que você vai construir? Não está nas suas mãos construir. E quais são as 3 refeições de Shabat? Nós temos 3 grupos de livro na Torá. Torá, não é? Neviim, Ketuvim. Ou seja, 3 refeições. Uma mesa não é uma mesa de comida, é uma mesa espiritual. O pão que é falado aqui, não é? Lehem, ele tem uma conotação espiritual para letras hebraicas, e que esse pão que se prepara é espiritual, porque você fez a sua parte. Você está estudando, você está se esforçando mais para construir algo. Somente o Boré pode fazer. Como que você vai fazer? Então, você não pode fazer, não consegue fazer. Tem graus dentro de nós que nós não conseguimos avançar. É por isso que muitos sábios gritavam, falavam, poxa, eu estou tentando, mas eu não consigo, eu já fiz de tudo, porque só Hashem pode. Ó Boré, Criador, único e verdadeiro, Senhor de todas as coisas, o Senhor que controla os ventos, os animais, o universo, cria em mim esse Shabat. O Shabat é a Sherinah. Olha que coisa bonita, que é onde nós temos o nível do nosso Nefesh, né? Que é a parte que nos dá vida nesse mundo. Olha que incrível, como que o Zohar traz, né? Então, o 7º atributo, e nesse dia, a cabeça de Zerampim, significando as 3 primeiras sefirotes, Keter, Rohimá e Binah.
está cheia de orvalho que desce da mais escondida Atica Kadisha, que é o sagrado e antigo. Ele faz com que ele desça ao campo da macieira sagrada, que é a Shekhinah, 3 vezes após a entrada do Shabat, a fim de que todos possam desfrutar da bênção da Shekhinah. Portanto, um homem deve desfrutar desses 3 tempos, pois depende da verdadeira emuná. Atica Kadisha e Zerampim, no campo das macieiras sagradas, significando que Zerampim recebe de Atica e transfere para Malhut, como é mencionado acima. Aquele que diminui o número das refeições expõe uma mácula nas regiões acima e seu castigo será grande. Aqueles que diminuem o estudo da Torá, não entenderam ainda que ele estudando a Torá, ele está dando vida para esse mundo. Aqueles que se mantêm dentro de religião, não, eu vou fazer isso, mas não vou estudar a Torá. Eu acho que se eu fizer aquilo é melhor do que eu estudar a Torá. Ele está maculando a sua alma, vai macular a alma de outras pessoas e não vai estar fazendo esse papel. Quanto à questão da macieira que está sendo falada aqui, é justamente, não é? A gente já explicou para vocês, que a maçã ela tem uma conotação de almas nesse mundo. Por quê? A maçã, não é? Ela tem algo nela muito bonito. Por quê? A maçã ela é salpicada. Não é? Deixa eu achar uma maçã aqui, ó. Ela tem vários, tá vendo aqui? Tá bem artificial. Se aparecer uma maçã aqui mais natural, ó. Tá vendo? Uma maçã ela é cheia, ela é salpicada, não é por verde, vermelhos, branco, porque todas as vidas que estão aqui, elas estão nesses aspectos, almas que descem aqui, umas com mais gevurá, outras com menos gevurotes, umas serão levadas mais rápido, outra menos rápido, enfim, está aqui, ó. Também não está legal, mas dá para entender o que eu estou falando aqui para vocês. Então, não é macieira, é as almas, é os corpos que estão salpicados aqui com essa questão, não é? Olha, da construção, e acabou aparecendo uma mulher aqui, olha, não é a mulher, é a questão de que cada um de nós está no seu aspecto de Gevurá. Né? Deu para entender aqui, ó, são os salpicares, né, que a gente tem dentro da nossa vida e da vida de qualquer ser humano que vem com esse mundo com uma missão de tornar essa maçã branquinha, não é? Mas ele vai passar por processos aqui, ó, incríveis, né? Alguns vão estar mais vermelhos, outros cheios de pontinhos brancos, outros ainda estão verdes, e essas são as cores, lembra? Das paletas ali, não é? Da árvore sefirótica, o que o Jamilton acabou de citar, onde num texto fala, olha, eu vou pegar 2 gravetos e vou fazer o pão, vou fazer a refeição. Na verdade, são 3 gravetos, né? 2 ilusórios e 1 é real, que é a parte central. Esses gravetos, eles têm cores dentro da Torá, ou seja, é vermelho, branco e verde. Então, veja, vermelho é Gevurá, é onde realmente vem para qualquer um que tenha cometido uma verá em outra vida, ele vai passar por esse processo intenso. Mesmo assim, ele vai ter que consertar a Torá, não tem jeito. O branco na verdade, não é? Aqueles que têm menos força ali em relação aqui a Gevurá. E no centro aqui nós temos a paleta que é verde, não é? Que é a mistura dessas cores como na maçã. Então, veja, a representação aqui não tem nada que ver, né? Vejam só, com a questão da maçã em si, mas é uma metáfora. Então, essa parte aqui que é verde, não é? Olha, está sendo construída aqui essa construção dentro do masal de uma pessoa. E toda a humanidade tem um masal só, todos nós estamos juntos. Por isso que é o campo das almas, das macieiras, tá vendo? E muita gente fala que Rava comeu da maçã, da árvore, e talvez tenha sido tirado dessa ideia aqui, mas muito mal usado, e fica aquela discussão, qual é o fruto, veja. Pois bem, então a gente está chegando aqui, ó,
Então, ele transfere para Malhut, a gente começou falando de óleo, e transfere, né, para Malhut. E quem vai diminuir o número de estudos da Torá vai ter grandes problemas, o castigo vai ser muito grande. Portanto, é necessário preparar a mesa com 3 refeições para a entrada do Shabat. A sua mesa não deve estar vazia de Torá. Assim, a bênção repousará sobre ela durante todos os outros dias da semana. Na verdade, são sefirotes, pois aí depende da verdade e da fé acima. O Rabi Shimon Bar Yochai disse: quando um homem tiver completado as 3 refeições de Shabat, uma voz surge e proclama dele: então te deleitarás em Hashem. Ishayahu 58:14. Isto é, em referência a uma refeição que é correspondente ao Santíssimo Antigo entre os Santos. E eu te farei cavalgar sobre os lugares altos da terra. E a segunda refeição, que corresponde ao campo das macieiras sagradas, que é Malhut. Alimentai-vos com heranças de Jacó, vosso pai. É a refeição que alcança Zerampim, na terceira refeição. Então, veja, aqui, não quando ele completar as 3 refeições também estão ligadas no nível de Nefesh, Ruach e Neshama, estão ligadas aqui também a receber a alma adicional, e está ligado ao 7º dia, que é Malhut, que é Sherinah. Então, a coisa ficou bem mais ampla aqui, veja. Então, quando ele alcança Zerampim, a terceira refeição. Pois bem, veja, seria muito bom, né, se a gente pudesse realmente poder fazer essas refeições de qualquer maneira, e a gente fazia um prato, e aí, legal, o Shabat já chegou, vamos todos fazer Shabat, e não é nada para o corpo, né? Porque existem vários níveis, né? Então, a Irampim é um nível aqui bem alto, tá vendo? Ó, vem a Irampim, né? Depois vem Keter, Abba Veima, isso em vários níveis, né? Vem Jael, Sabat, Evuná, que é Exeshut, vem Ma, que é Zerampim, Malhut e chama-se Zum, e Bom Núcleo. Então, veja, a gente está falando aqui de cima, alcançou, chegou, ligou, conectou nas refeições sagradas da alma. É isso que é difícil, né? Não é tão simples assim. Se fosse fazer 3 refeições, ainda que é um pouco difícil para os dias de hoje, pô, seria muito bom, né? É só a gente seguir aí uma dieta religiosa e aí, olha, seria todo mundo salvo. Aí a senhora ficaria, olha, você comeu refeição religiosa, e não comeu carne de porco, poxa, você está salvo. Mas você fez muita besteira aí, né? Você maltratou os outros, fez separação entre as pessoas, ficou falando que as pessoas eram pecadoras, estava no tribunal de acusação ao invés de estar no tribunal de defesa, né? Você estava lá do lado de Satã acusando a outra alma ao invés de ter amor, né? Ah, mas eu guardei Shabat, eu fiz a refeição. Aí o cara que está do outro lado come uma carninha de porquinho, né? Que é muito melhor que a carne de boi para a saúde. Aí come um porquinho, gosta de um toicinho, incrível, tá aí, pecador. O cara é gente boa pra caramba, o cara ama as pessoas. Veja, questões entre alma, não é? Entre níveis de alma e corpo. O corpo, ele vai para debaixo da terra e fica lá, até a ressurreição. E o corpo mesmo, ele não é caché. Tem 98, alguma coisa de igual do porco. É a mesma coisa. Você pode comer até alfafa, desculpa falar isso, mas você nunca vai ser um animal coxé. Você não tem as patas fendidas e você também não rumina. Então não está falando disso, está falando de alma. O quanto você é bom por dentro, o quanto você ama as pessoas, o quanto você estuda essa Torá, para que você está estudando a Torá, como você está estudando a Torá e como você trata o seu próximo. Porque diz os nossos sábios que, apesar de eles serem grandes almas, eles andavam com a cabeça baixa na rua. Eles, mesmo as pessoas falando que era goi, etc., eles abaixavam a cabeça e entendiam que todo mundo era maior do que eles. Por isso é que Moshe era o mais humilde de todos os seres humanos.
porque é somente através dessa humildade não disfarçada, e ser humilde é quando você também aceita as mãos de Hashem sobre a sua vida. Ah, Hashem me deu uma correção aqui, Baruch Hashem, bendito é o Senhor. Não sei por que isso está acontecendo, mas tu sabes, tudo é para o bem, Gonzula é Tová. Aí é humildade. Mas como a gente leu, algumas pessoas não aceitam isso. E outras pessoas estão trocando a Sheriná, que é o Shabat, por um Shabat literal. E nunca poderão se apaixonar pelo Boré porque não o conhecem. Então, vamos continuar aqui. Correspondente a isso, deve-se completar as refeições, encontrar-se alegria, estudos de Torá em cada uma delas, porque esta é uma manifestação da fé aperfeiçoada. Portanto, o Shabat é mais precioso do que todas as épocas e feriados, porque contém tudo em si mesmo. Enquanto nenhum outro momento o feriado o faz. Isso porque Shabat é Sheriná. O Rabi disse, porque todas as coisas estão nele, e é mencionado 3 vezes. E no 7º dia, Elohim terminou sua obra, que ele havia feito, e descansou no 7º dia de toda a sua obra, que ele havia feito, e Elohim abençoou o último dia, ou seja, ele o santificou. Isso é o 7º milênio, como todos esses problemas vão acabar. Quando o Rabi Abba se sentava nas suas refeições de Shabat, ele costumava alegrar-se cada um deles e dizia: esta é a santa refeição do santo e antigo Atica Kadisha, escondida para todos. Sobre outro, ele dizia: esta é a refeição do santo bendito seja ele, ou seja, Zerampim. E assim, em toda e qualquer refeição, e quando chegava a última, ele dizia: a refeição da fé estão completas. Eu cheguei em todos os níveis espirituais. E quando o Rabi Shimon se sentava em suas refeições, ele dizia: prepare a refeição da fé supernal, prepare a refeição do rei. Então ele se sentava e se alegrava. Quando a terceira refeição foi concluída, foi proclamado e disse: então te deleitarás em Hashem, e eu te farei cavalgar sobre os lugares altos da terra e te alimentar com a herança de Jacó teu pai, a santa Shekhinah. E aí o Rabi Eleazar disse ao seu pai: como são preparadas essas 3 refeições? O Rabi Shimon respondeu: na véspera do Shabat, como está escrito: e eu te farei cavalgar sobre os lugares altos da terra. Nesta noite, a Sheriná é abençoada e todos os campos de maçãs, que é Malhut, também é abençoado. E a mesa do homem é abençoada, uma alma é adicionada a um homem, ou seja, a Santa Neshama. E essa noite significa o regozijo da própria Sheriná. E, portanto, um homem deve alegrar-se e participar da refeição da Sheriná, que é todo o nosso Malhut. Porque quando estudamos a Torá, trazemos vida, alegria, paz, até mesmo para aqueles que não estudam a Torá. Abrimos todas as luzes santas para que nesse 7º nível, chamado Malhut, chegue a Sheriná. E com essa vida que está acontecendo por aí, que as pessoas estão vivendo e distraídas do Boré, eles não sabem que são os estudantes de Torá que atraem, através dos estudos de Torá, essa vida. Diz ainda, a respeito da segunda refeição do dia de Shabat, está escrito: então te deleitarás, literalmente acima. Hashem é muito seguramente acima de Hashem, que significa acima de Zerampim, pois naquela hora o santo antigo se revela a todos os mundos, estão em alegria, e nós, ao participarmos dessa refeição, contribuímos para essa alegria e completude de Atica, o antigo, pois com certeza esta é a sua refeição. A respeito da terceira refeição do Shabat, está escrito: alimentai-vos com a bênção de Jacó, vosso pai. Esta é a refeição de Zerampim, que é o nível do Rua, que então está na perfeição da qual todos os 6 dias recebem sua bênção. Portanto, o homem deve alegrar-se nessas refeições, completar suas refeições, pois elas são refeições da fé perfeita da semente santa de Israel. A fé suprema, que é sua e não das nações pagãs. Por isso está escrito: é um sinal entre mim e os filhos de Israel. Shemot 31:17.
nações pagãs, desejos impróprios de recepção, e Israel é direto a Deus, aquelas pessoas que conseguiram vencer essas nações pagãs internamente. Venha, eis que por estas refeições, Israel é distinguido como filho do rei, pertencente ao palácio do rei como pessoas de fé. Aquele que mancha uma dessas refeições mostra uma completude acima e testifica de si mesmo que não é um dos filhos do rei, e não faz parte do palácio do rei, e não é da semente santa de Israel. Ele será obrigado a suportar o fardo das três coisas: o castigo do Guerrinom, a guerra do Gog Magog, a Margedon e as tribulações pré-messiânicas. Por que está falando aqui? Ó, 3 refeições, não é? Vamos tirar aqui nossa árvore aqui, ó, 3 refeições. A primeira é refeição em nível de nefesh, ou não é a nefesh daqui, essa nefesh aqui, não é? Pode se confundir, ó. Começar a montar aqui o primeiro nível de nefesh, que é uma separação. Então, essa é a primeira refeição, segunda refeição, terceira refeição, ou primeira refeição, segunda refeição e terceira refeição, que é feita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º dia. O 7º dia é Malhut. Agora, 7º dia de qual grau? Todos eles têm que ter a Shekhinah. A Shekhinah, a presença divina, a parte feminina, que é o próprio Boré, é só uma forma de falar, ela tem que estar na sua alimentação, que é a Torá. Alimentação para a alma. Essa é a grande verdade da Torá. Essa alimentação para a alma só se consegue estudando, veja, a Torá adequadamente e nos horários certos, né? Gog e Magog. O mestre, vai acontecer uma guerra lá em Gog e Magog. Sim, é uma guerra que vai acontecer, e é uma guerra tão simples de entender, né? Parece que a gente, toda vez, fica pensando, será que vai acontecer isso? Como vai ser? E será que o mundo vai ser destruído? Provavelmente, provavelmente. A gente vai ficar com poucos seres humanos aqui. Mas a guerra, Gog e Magog, ela tem a ver com 2 lados do cérebro. O lado direito, não é? O lado direito e o lado esquerdo. Gog e Magog tem a ver com esses lados. O lado direito do cérebro, lembra da barba, do sistema do subconsciente, daquilo que você é, e do lado esquerdo, que é a vontade das coisas nesse mundo. Por isso que lá a geração de Caim, ou Caim é chamada a geração do cérebro esquerdo, tudo era para cá, nada era para a alma. Quanto mais era desejo do corpo, menos desejo da alma. Então, o lado direito é Gog e Magog, o esquerdo. A luta do cérebro que está dentro da cabeça humana que vai definir, dentro de todo esse sistema aqui, ó, a árvore sefirótica, ela se divide aqui, ó, lado direito, lado esquerdo e parte central aqui, ó, a divisão. Tem que juntar esses 2 níveis, né, para que se possa chegar. E se, de fato, o ser humano continuar religiosamente levando a Torá, porque levar a Torá religiosamente parece-nos, e é uma grande verdade, que é exterminar o diferente. Né? Exterminar o diferente é porque é aquele que não tem a sua fé, é porque é aquele que não é da sua cor, é porque é aquele que não merece estar vivo, e é por causa de um monte de coisa que te leva a cometer um dos piores pecados da Torá, que é tirar uma vida. E aí por quê, Moré? Porque você não sabe se você matou alguém na outra vida. Como que você vai tirar a vida de alguém que tirou uma vida nessa vida? Você não sabe? E se você matou alguém na outra vida? Né? E aí você condena alguém que roubou, e se você roubou na outra vida? Por isso, a pluralidade, quando chega em Yom Kippur, nós declaramos com todas as almas, nós roubamos. Roubamos nessa vida, não sei, mas na outra vida. Me perdoa se nós matamos nessa vida, não sei, mas talvez eu tenha matado em outra vida. Sabe? Adulteramos nessa vida, não sei, mas talvez eu tenha adulterado em outra vida. Então, o pedido é plural, porque tem a ver com as suas outras vidas e tem também a ver com todas as vidas que estão nesse mundo hoje.
Porque se não fosse, Deus fosse julgar a humanidade pela ótica que o humano julga o outro, como nós vemos dentro das religiões, essa santidade que, na verdade, esconde vários monstros, acusadores de almas, nós teríamos, já estaria todo mundo, não sobraria um sequer. Porque a Shem falou que olhou, não tinha um justo sequer, e realmente não existe justo. Só existe a Shem, que é o justo, é o santo. Ele que dá a cada um, a gente não entende porque às vezes há uma configuração melhor para um, para outro, mas ele sabe. O único que dá é ele, o único que tira é ele que adoece, ele que cura, e é assim. O humano, ele vai lutando entre Gog e Magog, porque ele vai pegando tudo aquilo que Deus deu e vai destruindo. Né? Mata o elefante por causa do marfim, acabaram com... Veja, é uma idiotice tão grande, gente, né? Porque o marfim tem valor comercial. Tira-se uma vida de um animal, um paquiderme, um animal inteligentíssimo, um animal sociável, não é para alimentação, que seria outra coisa, é simplesmente para extrair, aí deixam aquela carcaça enorme ali, arrancam as garras do bicho, deixam muitas vezes pequenos elefantes, filhotes mortos. Na década de 80, aí, a gente via os grandes safaris, homens com dinheiro, indo fazer safari, caçar, matar leão, girafa, sabe-se lá. Não era para alimentação, que é uma coisa totalmente diferente. A alimentação é sobrevivência, não é? Tem a ver com o que é necessário para você. Então, é isso, né? E chegamos a matar outros seres humanos. Não importa se você está no meu caminho, se você não é igual eu sou, eu te mato. E ponto final, está tudo resolvido. Não é? E assim é. E às vezes o assassinato também pode ser a honra do outro, ao nome do outro. Veja, tudo isso é o que vai causar tudo isso aqui. Vinde, eis que em todas as festas e feriados o homem deve se alegrar, e deve se alegrar e aos pobres também. E ele se alegrar sozinho e não partilhar com os pobres, seu castigo será grande, pois ele se alegra e não faz os outros felizes. Aqui são aqueles que guardam a Torá e não ensinam a Torá, tá? Cobram para ensinar essa Torá. Estão felizes porque quando vão ensinar a Torá, eles estão sendo abençoados com muito dinheiro e deixam aqueles que não têm condições de pagar longe dessa Torá. Ai deles. Dele está escrito, e espalha esterco sobre seus rostos até o esterco das suas festas. Isso é Malahim 2:3. Veja como a coisa já estava séria. Mas ele não é punido se alegra no Shabat e não dá uma parte ao outro, pois está escrito os estercos das vossas festas e não o esterco de vosso Shabat. Também está escrito as tuas luas novas e as tuas festas designadas. A minha alma odeia. Ishayahu 1:14, mas o Shabat não é mencionado aqui. Pois está escrito, entre mim e os filhos de Israel, porque toda a fé está centrada no Shabat. Malhut, na Sheriná, o homem recebe uma alma adicional nesse dia, uma alma superior, uma alma na qual toda a perfeição existe, semelhante ao mundo vindouro. Por isso, esse dia é chamado de Shabat, o que significa a palavra Shabat. Este é o nome do santo bendito, seja ele, que é Malhut, que é chamado de Shabat. Veja, o que significa isso? É o nome do santo bendito, seja ele, que é Malhut, o nosso plano. O nome é perfeito todos os lados no dia do Shabat. O Rabi Yossi disse, de fato é assim, há de um homem que não completa a alegria do Santo Rei. E qual é essa alegria? Essas três refeições da fé. A refeição em que Abraão, Isaac e Jacó participam e expressam alegria sobre alegria, a fé sobre o Shabat, que é Malhut, que é a Sheriná, ela é perfeita por todos os lados. Aprendemos que neste dia, os sacerdotes, na verdade, os patriarcas, que são, veja, Hesed, Gevurah e Tiferet, são coroados, pois se tornam as três primeiras sefirotes. Dentro dessas sefirotes tem o nome El, Elohim, Yud, Kei, Vav, Kei, Tiferet,
O nome El em Hesed e Elohim está dentro de Gevurah. Pois bem, e as três primeiras sefirotes e todas as crianças, que agora são Netza ou de Esod, Netza Adonai, o próprio tetragrama de Tsevaot, ou de Elohim de Tsevaot, e Esod Shaddai. Mamam dela de forma do que em outros dias festivos e santos. Nesse dia, todos os juízos são retidos e não são dia, né? E não são despertados, perdão. Mas eles se tornam as três primeiras sefirotes, sobre isso, dia. Né? Os pecadores descansam no Guerrinom, nesse dia. A Torá, que é Zerampim, é coroada com coroas perfeitas, significando o supernal Abba e Ima, ou Rohimá e Biná. Neste dia, a alegria ressoa por todos os 250 mundos, porque estamos estudando a Torá. Venha, eis que em todos os 6 dias da semana, quando julgam a hora da Minhá, a oração da tarde, as regras do julgamento severo, todos os castigos são despertados. Mas no Shabat, no tempo de Minhá, a vontade de todas as vontades está presente, a Tika Kadisha, que é o santo antigo. Mostra vontade, boa vontade, todos os julgamentos descansam e alegria e alegria estão em toda parte. Nesse tempo, de boa vontade, Moshe, o santo profeta fiel, faleceu deste mundo, a fim de que saiba que ele não foi tirado em tempo do juízo. Naquela hora, sua alma partiu pela vontade do santo ancião e foi estimada nele. Por isso, está escrito, ninguém conhece a sua sepultura, Devarim 34:6. Assim, como o santo antigo é mais oculto do que todos, que nem os de cima nem os de baixo podem compreender, assim também esta alma foi escondida pela vontade do santo ancião. Da hora da oração da tarde de Shabat, esta alma da qual está escrita ninguém conhece a sua sepultura, é a mais oculta de todas, e as coisas ocultas do mundo, e o juízo a domina. Feliz é a porção de Moshe. Aprendemos que nesse dia de Shabat, em que a Torá se coroou, ela se coroou com tudo, com todos aqueles mandamentos, com todos aqueles decretos, castigos e com 70 ramos de luz iluminadas todos os lados. Pois as 7 sefirotes são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netza, Od, Esod e também Malhut. E cada uma delas inclui 10 sefirotes, e todos juntos são 70. Quando viu os galhos que emanam de cada ramo, dos 70 ramos, 5 dos quais estão dentro da própria árvore, significando as 5 sefirotes, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netza, Od de Zerampim, chamada de árvore que recebe de Biná, todos os aspectos estão ligados a ele, que viu todas aquelas portas que abrem para todos os lados dele. Como cada um inclui 10, de modo que juntos são 50 portas. Todos eles brilham e brilham por esse fluxo interminável de luz. Uma voz proclama, desperta os santos supernais, que são esses dias supernais, e desperta as pessoas santas escolhidas de cima e de baixo, eleva a alegria diante do seu mestre, desperta uma perfeita alegria, preparai-vos a tríplice alegria dos 3 patriarcas, ou seja, as 3 refeições de Shabat, preparai-vos a fé, a alegria de todas as alegrias, feliz é a vossa parte, Santo Israel, neste mundo e no mundo vindouro, esta é a sua herança acima e acima de todas as nações pagãs, por isso está escrito, entre mim e os filhos de Israel. E o Rabi Yehudá disse, de fato é assim, por isso está escrito, lembrai-vos do dia de Shabat para santificar. Shemot 28. E sereis santos, porque Hashem teu Elohim, eu sou santo, isso é Vaikra 19:2, e chama o Shabat de deleite, o dia santo de Hashem. Aprendemos que o dia de Shabat, todas as almas dos justos se banqueteiam com a delícia do Atika Kadisha, o santo antigo. O mais escondido de todos é Keter, um espírito desta delícia de Atika Kadisha, estendido por todos os mundos. Ele sobe e desce, espalha para todos os filhos santos, para todos os guardiões da Torá, para que desfrutem um perfeito descanso
esquecendo todos os cuidados, todas as penas e todos os trabalhos árduos, como está escrito, e acontecerá no dia em que em Hashem vos dará descanso das vossas tristezas, do vosso medo e da dura escravidão que foste feito para servir. Isso é Yeshayahu 14:13, e aqui já está falando do 7º milênio. Portanto, o Shabat é igual à importância à Torá, e aquele que guarda o Shabat é considerado como aquele que cumpre toda a Torá. Está escrito: feliz o homem que faz isso e o filho do homem que se apega a ele, que guarda o Shabat e não profana, impede que sua mão faça qualquer mal. Yeshayahu 58:2. A partir disso, entendemos que aquele que guarda o Shabat é como se guardasse toda a Torá. Um dia, o Rabi Udai encontrou o Rabi Shimon na estrada e pediu-lhe que explicasse um versículo sobre a porção semanal, no qual Isaías diz: pois assim diz Hashem, aos eunucos que guardam o meu Shabat e escolhem as coisas que me guardam e se apropriam da minha aliança. A eles darei a minha casa e dentro das minhas paredes, obra citada, é o próprio Yeshayahu, no 56:4-5. O que isso significa? Rabi Shimon disse Capadócia, nomeando como nome da cidade em que vivia. Aperte um burro em uma cerca e desça, pois as palavras da Torá exigem atenção. Vire-se, siga-me e preste atenção. Ele respondeu: é por causa do mestre que percorri todo esse longo caminho e, seguindo, contemplei a Sheriná. Os estudos, né? Ele conseguiu seguir os estudos da Torá e ele conseguiu, então, sentir a Sheriná. Disse-lhe: vinde, eis que este versículo já foi considerado pelos amigos, mas ele não explicaram suficientemente. Pois assim, diz Hashem aos eunucos. Quem são esses eunucos? Esses são estudantes da Torá, que estudam Torá e se fazem eunucos durante 6 dias da semana, e na noite de Shabat eles se apressam em ter união conjugal, pois conhecem o segredo supremo do momento certo em que a matrona está unida ao rei. Pois bem, aqui é preciso ter um grande entendimento, né? Porque muitas pessoas, eles querem a todo momento sentir a presença divina. Então, para eles sentir a presença divina, eles brincam com isso aí, de uma forma que nem imaginam, e querem sentir a presença divina, e, enfim. Mas eles devem entender, não é? Que, na verdade, existe um segredo aí, não é? Esse segredo do Shabat. Pois bem, então veja, eles fazem, né? Eles estudam o Shabat, todos aqueles estudantes que se mantêm, né, sem recepção, sem receber, sem buscar o Eterno para receber alguma coisa. Os alunos que conhecem esse segredo concentram seu coração na fé de seu mestre e são abençoados com a prole naquela noite. Portanto, está escrito: quem guarda o meu Shabat é como dito no versículo, mas o seu pai guardou o assunto em mente. Bereshit 37:11. Eles são chamados de eunuco porque esperam Shabat, pode ser mulheres ou homens, para agradar ao seu mestre, como está escrito, e escolhem coisas que me agradam, significando sua união com a própria Sheriná. E apodera-se da minha aliança, equivale ao mesmo, pois também significa uma união, minha aliança sem atributo, não é? É o soberbo Yesod que está unido à matrona. Né? Feliz é o homem que é santificado nesta santidade e conhece o segredo. Venha, eis que o versículo 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, mas o 7º dia Shabat para Hashem Elohim, Shemot 29, as palavras todo o teu trabalho indicam que naqueles 6 dias o homem deve trabalhar e, portanto, naquele que estudam a Torá, só tem a sua união conjugal numa altura em que não trabalham. Mas quando o santo bendito seja ele, trabalha, significando no Shabat, quando a obra do homem é proibida. Então, sua obra é a união da matrona, Malhut, a fim de trazer almas santas ao mundo. Portanto,
os companheiros santificam-se nesta noite na santidade na santidade do seu mestre e concentram-se seus corações e geraram filhos bons e santos que não se voltam nem para a direita nem para a esquerda, filhos do rei e da matrona. Dele está escrito: vós sois filhos de Hashem, vosso Elohim. Devarim 14:1. Certamente de Hashem, seu Elohim, pois eles são chamados de seus filhos, os filhos da matrona. Aqueles que estudam a Torá conhecem esse segredo e se apegam a ele. Eles são chamados de filhos do santo, bendito seja ele. E o mundo é sustentado por seu mérito. Quando o mundo é posto à prova, o santo bendito seja ele, olha para os seus filhos e tem misericórdia do mundo. Portanto, está escrito uma semente inteiramente justa, Eremiarro 2:21. E uma semente certa, verdadeira. De fato, o que significa verdadeiro? Este é o círculo perfeito e santo. Isso está expresso no versículo: mostrarás a verdade a Jacó, isso é Miqueias 7:20. Jacó é o segredo da coluna central e todos esses ciclos se referem à mesma coisa, pois isso é seguramente a verdadeira semente. O Rabi Yudai disse: bendito seja o misericordioso que me enviou aqui, bendito seja o misericordioso por me permitir ouvir as tuas palavras. Rabi Yudai chorou e o Rabi Shimon perguntou: por que você chora? Ele respondeu: eu choro por causa daquelas pessoas cujos caminhos são os caminhos das bestas, sem conhecimento e observação. Teria sido melhor que não tivessem sido criados. Ai do mundo, quando você, mestre, se afastar dele, pois quem então revelará os segredos e compreenderá o caminho da Torá? Ele disse: sobre sua vida, um mundo é criado, apenas para aqueles que estão ocupados na Torá e conhecem os seus segredos. Certamente os sábios decretaram que os ignorantes corrompem com seus caminhos, não conhecendo a sua mão direita e a sua esquerda, e são como gado. Por isso é apropriado puni-los até mesmo no Yom Kippur, no dia da expiação, exatamente de seus filhos, está escrito: porque eles são filhos de meretriz, Roché 2:6, e os verdadeiros filhos de meretrizes. Disse-lhe Rabi: este versículo deveria ter sido explicado, mas por mais explicações está escrito, né? E ele darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial melhor do que filhos e filhas. Darei o nome eterno. Ele pergunta: por que está escrito eu lhe darei um nome eterno? Shaiarro 56:5. Deveria ter escrito eu os darei, ou seja, aos eunucos, disse-lhe: vinde, eis aí está escrito, e darei a minha casa, que significa a minha beit, né? Significa o mesmo significado que no versículo, porque ele é confiado em toda a minha casa, Bar de Midbar 12:7, significando a Sheriná, que é chamada de tua casa. E dentro dos meus muros, é como está escrito: coloquei vigia sobre os teus muros, ó Jerusalém, significando o aspecto externo da Sheriná, um memorial, uma mão e um nome, significando que eles tirariam almas santas desse lugar, a Sheriná, que uma mão significa uma porção da perfeição. A palavra melhor, não é? Significa exatamente abundante de filhos e filhas. Eu lhe darei um nome eterno, significando para essa parte a perfeição que é chamada de uma mão, e isso não será cortado para todas as gerações. Outra explicação é que eu lhe darei um significado para aquele que conhece esse segredo dos eunucos que guardam o meu Shabbatot com a devida intenção. O Rabi Shimon continuou, citando o versículo: não acenderá fogo em todas as suas habitações no Shabat, Timóteo 35:3. A explicação é que a razão disso é que há juízo naquele dia. Aquele que acende um fogo desperta juízo. Você pode protestar que ele sobe alto, referindo-se ao fogo num altar que também é aceso no Shabat.
E também ele responde, está escrito em todas as suas habitações e não lá em cima, né? Falando do altar superior. Pois quando aquele fogo que sobe alto se eleva para subjugar o outro juízo. Pois, como aprendemos, há um fogo que consome um fogo e o fogo do altar consome outro fogo. Ou seja, subjuga o outro juízo para que não governe os dias da semana. Portanto, o Atika Kadisha se revela naquele dia mais do que em qualquer outro dia. E quando ele se revela, o juízo não está em evidência, e todos os seres superiores e inferiores estão em perfeição, alegria, e o juízo não tem domínio. Aprendemos com o versículo: porque em 6 dias Hashem fez os céus e a terra, chamou o título de 1:17, e foram seguramente 6 dias, que são, na verdade, não são 6 dias, são Hesed, Geburah, Tiferet, Netzahod e Yesod, dos quais o céu e a terra sendo masculino e feminino. Foram criados, portanto, está escrito dentro de 6 dias, esses dias santos supernais são chamados de dia em que o santo Nonorut, que é chamado de terra, está incluído e eles estão contidos nele. Feliz é a porção de Israel, acima de todas as nações pagãs. Deles está escrito, mas tu que te apegaste a Hashem, teu Elohim, estás vivo, cada um de vós nesse dia. Pois bem, então, os Shabat são 6 sefirotes e é quando a gente liga, não é, esses pontos. Malhut, através da Shehinah, não é simplesmente ficar parado num dia, fazer 3 refeições como as pessoas imaginam. Isso é literalidade, isso não tem nada a ver com Kabbalah e segredos da Torá. Veja, aqui o Michel Leitman diz, né? O 14º mandamento, guardar o dia de sábado, que é o dia de descanso de todo o ato da criação. O Zorra para todos os mandamentos da Torá. Sábado é um dia especial da semana que não temos o direito de produzir nada. Portanto, existem muitas leis que estabelecem que significa trabalho, produção, descanso e assim por diante. Estamos falando de produção de energia, ações mecânicas ou outras que não devemos realizar no sábado, que é chamado de Shabat, porque ao longo da semana trabalhamos em nós mesmos. E no sábado, quem trabalha é o Criador. Ao corrigir o egoísmo por um determinado período, chegamos a um ponto em que o trabalho restante só pode ser feito pelo Criador, como é dito. O Criador, né, completará para mim, porque um homem não consegue sair do egoísmo. Então, Shabat é quando você quebra as leis do egoísmo e ultrapassa para esses níveis superiores, se ligando à Shehinah, sentindo a presença da Shehinah, e é algo que você nunca vai poder fazer, é quebrar o Shabat, porque você não pode fazer aquilo que só o Eterno pode fazer, que é trabalhar no Shabat.